Que alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É esse momento tão importante do nosso dia, onde nós paramos para escutar a voz de Deus, fazendo a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. A Canção Nova tem esse compromisso diário com você, exatamente. Eu, membro da comunidade Canção Nova, estou aqui junto com toda a Canção Nova para, com você, fazer o estudo bíblico. Porque esse era o desejo do nosso pai fundador, do Padre Jonas, que todos tivessem acesso à Palavra de Deus, pudessem saboreá-la, pudessem ruminá-la, colher aquilo que a palavra traz como frutos, mas também para que esses frutos pudessem se multiplicar na nossa vida. E esses frutos são frutos de santidade, são frutos de conversão, frutos das virtudes que nós vamos adquirindo à medida que lemos, meditamos e aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Quero convidar você a abrir o seu coração e a junto comigo pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza, nos auxilie no estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno. Vamos anotar o texto bíblico que iremos estudar hoje. Anota aí 1 Samuel, capítulo 19, versículos de 8 a 18. 1 Samuel, capítulo 19, versículos de 8 a 18. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Como a guerra começasse, Davi saiu a combater os filisteus, infligindo-lhes grande derrota. Eles fugiram diante dele. Um espírito maligno, mandado pelo Senhor, acometeu novamente Saul. Ele estava sentado em sua casa, com uma lança na mão, enquanto Davi tocava a harpa. Saul então arremessou a lança procurando cravar Davi na parede. Este, porém, desviou-se e a lança foi cravar-se na parede sem atingi-lo. Davi esquivou-se e fugiu naquela mesma noite. Saul mandou emissários à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo pela manhã. Mas Micol, sua esposa, avisou: se não fugires esta noite, amanhã morrerás. Fê-lo descer pela janela e ele fugiu, pondo-se a salvo. Micol, então, tomou uma estátua de ídolo, deitou-a sobre a cama, cobriu a cabeça com uma pele de cabra bem peluda e vestiu-a com um manto. Saul mandou emissários para prender Davi, mas Micol respondeu que ele estava doente. Saul mandou-o novamente com a ordem de vê-lo. Trazei-o a mim com a cama e tudo. Mandou para que seja morto. Quando os emissários chegaram, encontraram na cama apenas a estátua com a pele de cabra sobre a cabeça. Saul disse a Micol: por que me enganaste assim e deixaste escapar meu inimigo? Micol respondeu: porque ele me ameaçou. Deixa-me ir, senão te mato. Davi fugiu e pôs-se a salvo. Foi ter com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera. E foram ambos residir em Naiot. Eu havia dito no texto que nós estudamos, quando ao invés de Merabe, Micol foi dada como esposa de Davi, que ela seria instrumento de salvação para Davi, de proteção, própria providência divina. E veja, Micol, vem da raiz Micael, quem como Deus, o nome de Miguel, não é verdade? Quem como Deus, ela demonstra exatamente a resistência espiritual. E aqui a gente vai percebendo a caminhada que Deus vai fazendo com Davi, fazendo com aquele que o próprio texto, quando Samuel o escolhe, um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aqui a gente vai perceber que Micol salva Davi. A gente vê o conflito entre a fidelidade familiar e a fidelidade espiritual. Tanto Micol quanto Jonatas sabem muito bem que Davi é justo. Davi é um homem justo. E aí ela faz todo aquele caminho, esconde, manda Davi descer por
aquele instrumento que ela usou, né, de proteção para ele, aquela cesta, ele desce, ele foge para Ramá, e ali ela coloca a imagem de um ídolo na cama. Os emissários de Saul, seu pai, vão lá para vigiar, para trazê-lo, para que ele seja morto. E aí quando eles trazem, Mical fala que Davi a ameaçou, é claro, ali ela usou desse artifício, né, para que o pai não matasse ela também, né, porque aquele ódio do pai poderia, de alguma maneira, também se voltar contra ela, se voltar e ele matá-la. É muito importante abrir um parênteses aqui, a gente entender a linguagem semítica. Deus não mandou espírito maligno, é porque na linguagem semítica, na visão daquele povo daquela época, Deus era a causa primária de tudo. Deus permitiu, né? A permissão de Deus. Isso precisa ficar muito, muito, muito presente diante de nós. E aqui a gente vê Davi que vai se refugiar em Ramá, a cidade dos profetas, a cidade onde Samuel habitava. Então Davi vai para Ramá. Ele continua sendo, né, instrumento de libertação, por isso a ira de Saul cresce, por isso que Saul vai ali, joga a lança, né, a lança de Saul, que é símbolo de autoridade e força, ela é usada como instrumento de ódio. A harpa de Davi, que é instrumento de louvor, né, que é símbolo do louvor, ela se torna um instrumento de paz. Veja, né, é exatamente isso que nós devemos perceber aqui. Aquilo que é humano, carnal, aquilo que é influenciado pelo espiritual, pelo maligno, e aquilo que é de Deus, o louvor que liberta, o louvor que traz a paz. A gente vê esse conflito, né? A gente percebendo isso, nós precisamos nos munir, né, daquelas armas que são espirituais. E aqui a gente vê o louvor como uma arma poderosa. E aí, Davi foge para a presença profética, não para as armas. Davi poderia reunir ali um grupo poderoso, forte, enfrentar o exército de Saul, os homens de Saul, matar Saul. Não, ele se refugia na profecia. Ele não vai atrás das armas, ele vai atrás daquilo que é a vocação, o chamado que Deus deu para ele. E aí a gente vai perceber que a perseguição, meu irmão, minha irmã, ela é sinal da fidelidade. O justo é provado, não para ser destruído, mas para ser purificado. Talvez você já tenha sido perseguido, eu já fui muitas vezes, desde o meu início de caminhada. E hoje, claro, mais maduro eu entendo. Às vezes a pessoa que ainda não criou a têmpera, não entendeu o processo espiritual, acaba murmurando, reclamando, que até sair da igreja, abandonar, nós estamos me perseguindo e tal. A gente é perseguido dentro, a gente é perseguido fora. E a perseguição, ela não é para a destruição do justo, ela é para a purificação. E isso é importantíssimo de ser compreendido. E Deus provê os instrumentos, né, que são para a nossa salvação, e muitas vezes inesperados. E ali, qual foi a provisão de Deus? Mical, que era filho de Saul, ela é instrumento para salvar o rei Davi, né? Deus que provê. Mical usa da prudência para proteger, né? E aqui também a gente percebe, existe um tempo para calar, existe um tempo para falar, existe um tempo para esconder, existe um tempo para fugir. Nem todo confronto deve ser enfrentado frontalmente, diretamente. Às vezes a gente precisa recuar no confronto espiritual, na batalha que nós estamos enfrentando, buscar mais força. É o que Davi faz. Davi vive a espiritualidade da fuga. Parece estranho isso, né? Mas a espiritualidade da fuga. Existem momentos que nós precisamos esconder para nos fortalecermos. Foi o que Davi fez. Ele foi se esconder para se fortalecer, né? Buscar força na profecia, força no profeta, força na promessa, força na escolha, na eleição, naquilo que Deus mesmo estabeleceu para a vida dele. Existem pessoas, às vezes, na vida consagrada, sacerdotes, consagrados, religiosas, que vivem o confronto, a batalha, às vezes a perseguição, o desgaste, e que muitas vezes não vão até o lugar do chamado, o lugar secreto, para buscar força. E ficam no confronto direto, acabam se cansando e muitos se perdem. E isso acontece conosco.
sejam todos os batizados, ungidos pelo Senhor. Nós devemos muitas vezes viver a espiritualidade da fuga. Ir para o deserto, onde o Senhor vai nos falar. Ir na profecia, voltar no nosso chamado, voltar na palavra da nossa escolha e permanecer ali até sermos fortalecidos e voltarmos para a batalha, para a guerra. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? Muitas vezes nós precisaremos nos refugiar no Senhor, deixando o confronto direto e frontal para recobrar as forças na oração, na palavra, na profecia, no nosso chamado. Depois de fortalecidos, poderemos voltar para o confronto direto. A maturidade espiritual nos leva a perceber o tempo de calar, de refugiar-nos no Senhor, de buscar o fortalecimento. Mas também nos capacita a entender que o justo é provado e purificado na perseguição e dificuldades da caminhada de fé. Eu nunca me esqueço de uma vez quando eu fui caluniado ao entrar para a igreja e eu fui conversar com o padre, ele olhou para mim e falou assim, olha, quem muito foi dado, muito vai ser cobrado, então fica firme. E é exatamente isso, nós devemos ficar firmes diante de qualquer circunstância, diante de qualquer perseguição ou dificuldade que nós vivamos. Aí está o segredo da maturidade espiritual, mas também o segredo de calar, de buscar refúgio, fortalecimento, voltar na palavra do nosso chamado, da nossa escolha. Isso é fundamental. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque essa palavra nos traz à luz para que nós entendamos o processo da caminhada de fé. Seremos perseguidos, provados. Assim, o Senhor mesmo disse no Sermão da Montanha, ali nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando os perseguirem ou mentirem e disserem todo mal contra... Alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. E é isso, Senhor, que nós precisamos ter no coração para não desistir, mas também conceda-nos a graça do seu Espírito para que Ele nos leve ao silêncio, ao refúgio, ao fortalecimento, a palavra que marca a nossa vida e a nossa caminhada. Amém. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã, refugiar-se, orar, escutar, voltar na palavra, deixar Deus conduzir a sua vida. Esse é o segredo da maturidade espiritual. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.